Desabafo forte de Boto sobre a arbitragem. José Boto mandou a real sobre a arbitragem, sobre o jogo de ontem entre Botafogo e Flamengo. Felipe Luiz no Atlético de Madrid. Eu vou explicar para vocês o que está rolando aí nos bastidores da renovação de contrato de Felipe Luiz, que pode ir para o Atlético de Madrid em 2027. Vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre a lesão de Everton Cebolinha, que parece ser mais grave, tá, gente? A lesão é gravíssima e isso pode deixar o Cebolinha até de fora do restante da temporada. Vou falar também sobre a final da Libertadores. A Conmebol divulgou aí que vai permanecer com o local marcado para a final da Libertadores. Vamos falar também sobre o confronto de domingo entre Flamengo e Palmeiras. Tudo isso aqui no vídeo. Só que antes de tudo, deixa o seu like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, acione o sino das notificações para receber o vídeo novo do canal. Então, vamos que vamos, porque temos muita notícia aqui para debater. Bem, gente, pós rodada de Campeonato Brasileiro, né? Não poderia ser diferente. A gente vai vindo aqui mais uma vez falando não só dos jogos, né, mas infelizmente da arbitragem. Mais uma rodada polêmica aí. Teve lances polêmicos entre Flamengo e Botafogo, teve lance polêmico entre Cruzeiro e Atlético Mineiro e Cruzeiro. E diante disso, desses erros de arbitragem, né, o José Boto, ele foi entrevistado ali depois do jogo entre Botafogo e Flamengo. O Flamengo ganhou 3-0 o jogo. O Flamengo não perde para o Botafogo lá no Newton Santos. Nos últimos 9 confrontos no Newton Santos, o Flamengo ganhou 8 e perdeu apenas um. Botafogo aí freguesaço do Flamengo no Newton Santos, né? Tivemos também Palmeiras e Red Bull Bragantino. O Palmeiras virou 5-1 em cima do Red Bull. E também tivemos Cruzeiro e Atlético Mineiro empatando em 1-1, esses jogos aí que impactaram a rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo dos líderes. Mas o José Boto foi perguntado aí na entrevista, na coletiva aí pós-jogo, né? E ele falou muito sobre a arbitragem, e é bom ter um cara igual o José Boto que agora está defendendo os interesses do clube, né? A gente precisa desse cara que defenda os interesses do clube. Mesma coisa é dentro de campo. Chega, gente. Chega. Os jogadores do Flamengo está na hora deles pararem na hora de ter um lance polêmico ali, eles ficarem só de conversinha para cima do juiz. Parte para cima do juiz. Cobra o juiz. Para que tem o capitão Arrascaeta? Tem que ser mais forte na hora de cobrar. Você vê aí outros times aí, por exemplo, o Botafogo tem o seu capitão Marlon Freitas que peita o juiz. O Flamengo tem que fazer isso, tem que peitar. Porque senão o Flamengo vai ficar como um bobão nessa história, né? E o José Boto foi perguntado e ele falou a seguinte frase: até quando? O Boto falou aí, né? Mesma coisa que aconteceu no jogo contra o Bahia. Ele foi perguntado, né? Ele falou: até quando vai acontecer isso com a gente, né? Por quê? O Boto, ele falou sobre o pênalti, né? Não marcado, tá? Antes da decisão, a arbitragem voltou a ser o assunto, né, principal, infelizmente. O Boto não sabe aí o que se passa internamente, né? Ele reclamou aí de um lance não marcado para o Flamengo. Ele reclamou já do lance do Alexandre, do Danilo, né, no jogo contra o Bahia, e voltou a reclamar de novo ontem, tá? Ele falou a seguinte frase: mas realmente o que se passa aqui, até quando é que nós vamos ver coisas como hoje? De um pênalti claríssimo sobre Luiz Araújo, o pênalti foi claríssimo mesmo, tá? Que o árbitro pode não ter visto, mas o VAR não fez nada, não chamou. Nós gostávamos de uma explicação. Eu não vou calar enquanto o Flamengo for prejudicado desta forma, reclamou aí o dirigente José Boto. Lembrando que o lance, gente, foi muito polêmico, tá? Muito polêmico. O jogador do Botafogo pisou no pé do Luiz Araújo dentro da área. Isso aí para mim é pênalti, né? É um pênalti ridículo não marcado a favor do Flamengo. E também o José Boto reclamou do lance do Emerson Royal, tá? Há também uma entrada forte no Emerson Royal, que é passível de chamada do VAR para dar vermelho, e o VAR não chama. Até quando é que isso vai acontecer? Até quando é que alguém
nos vai explicar o que é que se passa, até quando, né, disparou aí o Boto. Vale destacar que o Boto chegou a ser chamado para prestar esclarecimentos, explicações ao STJD, por isso o diretor do Flamengo reclamou mais uma vez da arbitragem de forma passiva, né? Ele soltou aí também insinuações sobre o Palmeiras recorrente ao título. Cara, tudo que o José Boto, lembrando que a CBF já divulgou o áudio do VAR, né? O áudio aí teve polêmica aí também dos comentaristas de arbitragens, né? Inclusive o Paulo César, o PVC, Paulo César de Oliveira, ele afirmou que foi pênalti lá na redação Sport TV. Ele analisou o lance e falou que seria pênalti marcado em cima do Luiz Araújo, um pênalti claríssimo não marcado a favor do Flamengo. Então, se os analistas de arbitragem entendem como pênalti, não há explicação que aconteceu. Mas no áudio da CBF, o áudio do VAR, eles teve a checagem e analisaram ali como não pênalti, né? Então essa situação aí, ela coloca uma prova de fogo para o Flamengo. O Flamengo vai ter que lutar contra tudo e contra todos, né? Bem, meus amigos, vamos mudar de assunto, vamos falar sobre Everton Cebolinha. O Everton Cebolinha vive aí com lesões constantemente, né? Há tempos que o Everton Cebolinha não entra em campo com a camisa do Flamengo. Ontem ele entrou, participou do segundo gol, mas logo em seguida ele saiu lesionado, tá? Então, até então a informação que foi trazida aí pelo Bola VIP é que Everton Cebolinha ele pode perder o restante da temporada, tá? O jogador sofreu uma lesão no joelho, tá? Vai ser diagnosticado ainda nesta quinta-feira, vai fazer exames mais detalhados, né? Mas, segundo o Bola VIP aí, a lesão de início aí pode comprometer a temporada do jogador, né? Ele que saiu aí se eu não me engano, foi aos 18 minutos do segundo tempo, 20 minutos, né? Então o Cebolinha podendo perder aí a temporada, e é um jogador que foi, né, comprado aí pelo Flamengo com expectativa de se identificar com o Flamengo, mas até então não conseguiu se identificar com a equipe do Flamengo. A lesão do jogador foi mais complexa, né, do que o esperado, e por conta disso o período de tratamento será mais longo, devendo aí comprometer então a temporada, tá? Lembrando que o Flamengo já se reapresentou, tá? Não teve folga hoje, o Flamengo se reapresentou para trabalhar, né? Trabalhar, porque domingo tem aí o Palmeiras, e para esse jogo contra o Palmeiras vai ter casa lotada, expectativa de mais de 65 mil torcedores, né? Todos os setores ali, sul e leste-oeste, estão esgotados aí. Leste inferior e oeste inferior também estão esgotados para essa partida diante do Botafogo. Mas eu quero saber da opinião de vocês, o que vocês acham sobre o Everton Cebolinha. Dá para confiar no Everton Cebolinha para o restante da temporada? Não dá, né, gente? Infelizmente, eu acho que o futuro do Cebolinha no Flamengo, ele acabou de ser comprometido por essa lesão, tá? Mas deixa aí embaixo nos seus comentários. Mas há pontos positivos aí também para esse jogo, como o bom desempenho do Everton Araújo e a volta do Eric Pulgar aí. O Everton Araújo, que deu conta do recado do garoto, né? Muito criticado aí por maioria da torcida, mas ele deu conta do recado ali, fez uma partida razoável, né? Uma boa partida, chegou a tomar um cartão amarelo ali. E o Eric Pulgar também foi a novidade aí no time do Flamengo, voltou bem, é o nosso cão de guarda aí, junto ali. O Flamengo ontem foi um time dinâmico, né? O Flamengo, ele tomou as rédeas do jogo contra o Botafogo só jogou nos contra-ataques, mas o Flamengo fez uma partida muito boa, uma partida excelente. Felipe Luiz mudou o esquema tático ali, então o Flamengo jogou melhor. Há quanto tempo na data FIFA que o Flamengo volta e não faz um bom jogo como foi diante do Botafogo? Agora domingo é contra o Porco, vamos ver. Aí esse jogo vai depender muito, vai passar muito o Campeonato Brasileiro por esse jogo entre Flamengo e Palmeiras no domingo no Maracanã, tá, galera?
É. Bem, antes de falarmos sobre Bap e Leila, que estiveram juntos lá no Paraguai, vamos falar sobre Filipe Luís, o futuro do treinador que pode ser a Espanha, né? Isso porque nos últimos dias aí houve imbróglio na renovação de contrato de Filipe Luís, o Flamengo fez a proposta, o treinador fez a contraproposta, até uma proposta que deixou todo mundo no Flamengo de queixo caído, né, na verdade. O Filipe Luís pediu uma proposta aí de salário de R$ 2 milhões mensais, tá? E em muitos sites que você vê aí da torcida do Flamengo, muitos torcedores, eles ficam aí com o pé meio atrás em cima da renovação de Filipe Luís. Então, com isso, o novo empresário do Filipe Luís, o Jorge Mendes, ele tem o desejo aí de levar o treinador para o Atlético de Madrid no futuro, tá? A intenção é que Filipe Luís substitua Simeone, né, no Atlético de Madrid. É um amigo mesmo, será a melhor notícia do Flamengo nos últimos tempos, mas o Filipe Luís, ele tem um desejo de ir para a Europa, todos sabem disso. Então o Jorge Mendes aí, ele quer levar o Filipe Luís para o Atlético de Madrid. Todos os jornais já repercutem, né, sobre o treinador deixar o Flamengo, né, no possível futuro, e ir para o Atlético de Madrid. Lembrando que o Filipe Luís, caso renove com o Flamengo, o contrato dele novo será até 2027, um ano de contrato, então até dezembro de 2026. Então em 2027 o treinador poderá seguir sua carreira caso ele queira mesmo ir para o Atlético de Madrid. O Filipe Luís tem uma identidade muito forte com o Atlético de Madrid, né? Bem, vamos falar sobre Pedro, né? A negociação pela renovação de Pedro acabou ficando escanteada, né? E a situação do centroavante pode acabar mudando aí internamente. Isso porque o jogador pode deixar o clube na próxima janela de transferência. O contrato do Pedro está vencendo, né? O Flamengo deixou o Pedro meio de lado, deu prioridade à renovação de contrato de Filipe Luís e Arrascaeta, porém a situação do Arrascaeta bem resolvido, né? Já renovou, já vai assinar o vínculo. Já o técnico Filipe Luís está aí negociando sua renovação de contrato, né? Já o Pedro, como eu falei para vocês, ele ficou meio de lado, né? Então, o jogador também está meio descontente com isso, né? Porque a antiga diretoria fez uma promessa de renovar o contrato do Pedro com um salário muito bom e, por enquanto, as negociações estão travadas. Mas eu quero saber de vocês, se vocês renovariam com o Pedro e o que é que vocês acham da ida do Filipe Luís para o Atlético de Madrid, tá? Deixa aí embaixo nos seus comentários. E vamos falar sobre a final da Libertadores. Gente, tivemos aí um reencontro aí, né, esperado, um dos reencontros esperados, né? Bap e Leila Pereira, os dois presidentes aí das duas entidades de Flamengo e Palmeiras, eles presenciaram aí, foram presença na reunião da Conmebol ontem, né? O presidente Eduardo Domingues, ele reuniu aí os 4 presidentes dos seus clubes, né? O do Racing, o do Palmeiras, do Flamengo e da LDU, os semifinalistas da Libertadores, para noticiar que está mantido a final da Libertadores no Estádio Monumental em Lima, no Peru. A princípio, a Conmebol estudava retirar a final de Lima para outra sede, seria no Paraguai, porém, eles decidiram por deixar e permanecer com a decisão aí do Estádio Monumental de Lima. Então, nessa reunião, todos os holofortes ali da imprensa, né, foram por Leila Pereira e o presidente do Flamengo, Eduardo Batista Bap, depois de tantas trocas de farpas aí, né, um fala para lá, o outro para cá, uma críticas em cima da outra, questão da Libra. Então os dois se reencontraram ontem, mas o reencontro não foi muito especial não, tá? Eles ficaram ali, sentaram muito longe um do outro, muito longe, né? Então na hora de tirar foto, a Leila Pereira tirou foto de um lado, o BAP do outro. Então essa relação entre os dois presidentes, ela está cada dia ficando mais hostil, né? Vamos falar assim para vocês. Lembrando que a Leila já teve problemas também com o presidente do Botafogo, John Textor, lá em 2023, onde ela, no jogo, às vésperas do jogo contra o Botafogo, ela jogou tipo uma pressão ali para cima do Botafogo. Por isso ela não viajou ao Rio de Janeiro, né, para enfrentar o Botafogo. Ela não viajou para acompanhar o Palmeiras.
E a mesma coisa vai acontecer domingo. A Leila Pereira não quer comparecer no Maracanã para não ser hostilizada pela torcida. Então, reencontro aí dos dois rivais em campo, mas não vai ter o reencontro dos presidentes aí das suas equipes, tanto a Leila como o presidente BAP, vai ficar para a próxima temporada, tá? Dito isso, eu vou ficando por aqui, agradeço a você, não se esquece, se inscreve, deixa o like, tamo junto, saudações rubro-negras.